Olá, faz muito tempo que não entro nesse canal. Resolvi fazer um vídeo falando sobre o fim do meu doutorado e também porque a maioria das perguntas que eu recebi, as poucas perguntas que eu recebi, foram com relação gostaria de me inscrever num doutorado na Nova Zelândia, então eu resolvi fazer esse vídeo para talvez como um alerta. É, tem aquela história de que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, para as pessoas saberem mais ou menos como que funciona. Eu finalmente terminei, submeti, entreguei o meu TCC, né, a minha tese de doutorado, no dia 5 de maio de 2025. E hoje a gente está no dia 21 de julho de 2026. E eu defendi o meu doutorado no dia 14 de maio de 2026. E daí você se pergunta, nossa, mas demorou um ano para você defender de quando você entregou o seu doutorado? Sim, demorou um ano para a universidade conseguir marcar a minha defesa. Não tinha nada a ver comigo, não foi um problema meu, não foi a Camila teve algum problema, não. Eu entreguei meu doutorado no dia 5 de maio de 2025. A universidade entrou em contato comigo e esperei, fiquei esperando. E depois que você entrega, você fica nesse processo de que a Universidade de Auckland, eles vão entrar em contato com pessoas que eles acham que vão ter compatibilidade com o seu tema, e que vão poder ler a sua tese e ser um dos examinadores da sua tese para isso. Qual que é o problema? Né? O problema é que, assim, isso vem de uma pessoa de a tese é em música. A minha tese era sobre um assunto tão assim específico que demorou muito tempo. E isso porque é uma tese em música. Eu ouso falar que, se assim, imagina que a sua tese é, sei lá, né, física aplicada, uma coisa assim. Talvez quanto tempo vai demorar para eles conseguirem encontrar alguém de alguma universidade que tenha disponibilidade e que né, para ler a sua tese e para ser um dos examinadores, porque essa pessoa necessariamente precisa ser de outro país. Não pode ser nem da Nova Zelândia. Então vão ter duas pessoas na banca. Na verdade, a banca são de 3 pessoas. Uma pessoa que ela é da Universidade de Auckland, mas ela vai ser de qualquer área. Por exemplo, a pessoa que era como se fosse a chefe, né, da banca, ela era da área de biologia. Eu vou falar biologia, mas eu nem tenho certeza. Eu sei que ela estuda oceanos. Oceanos, a minha tese era sobre piano, sobre pianos com as teclas em tamanhos menores e como isso afetaria de que você seria mais fácil para tocar piano para alguém com mãos pequenas. E ela era a chefe da banca examinadora. Aí a gente tem um outro professor, esse professor, sim, ele é da Universidade de Auckland, também assim como essa chefe, né? E ele é da escola de música, mas ele não teve contato com a minha tese, ele não teve nenhum tipo de associação, eu nunca tinha visto ele. Eu sabia que ele era professor da universidade, mas eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato com ele. E daí a terceira pessoa é um avaliador externo de uma outra universidade do mundo, que no caso eu peguei um avaliador do Royal College of Music, que é uma universidade em UK, né? E até eles conseguirem encontrar, porque as pessoas que trabalham, assim que você entrega a sua tese, as pessoas que recebem a sua tese é uma pessoa X, ela ali é uma secretária, ela tem uma função de secretariado, então ela recebe a sua tese e daí ela olha a sua tese e pensa assim, tá, e aí, com quem que eu entro em contato? Aí ela entra em contato com uma universidade, tem lá um professor de música, só que o cara é um professor de história da música, aí ele lê e fala, não entendo nada de piano. Assim como eu não conseguiria, honestamente, sentar e ser avaliadora de uma tese sobre violino. E quer dizer, meu irmão toca violino, eu toco, faço concertos com violinistas o tempo inteiro, é um dos instrumentos que eu considero que eu tenho mais repertório, e eu não considero que eu seria, que eu conseguiria, porque não toco.
E muita gente da área de piano também se considera, assim, muita gente da área de piano toca, mas não tem o PhD, não tem. E aqui eu vou falar uma coisa que é um achismo. Eu tenho a impressão, isso pode ser impressão mesmo, posso estar enganada, de que mesmo que você tenha um DMA, que é o Doctor of Musical Arts, ele não serve para você sentar numa banca de alguém que está fazendo um PhD, que foi o caso do meu. Mesmo que meu PhD, o nome do meu PhD é PhD with Creative Arts Component. Então eu tinha um componente criativo que foram 3 lecture recitals, 3 recitais de piano, 2 de piano, que foi mais uma lecture, uma grande aula, e com comparações, e eu tocava as coisas, e um de música de câmara e um solo. Mesmo assim, o seu PhD, ele talvez não possa ser avaliado por alguém que tenha um DMA. E na área da música, na minha área, é muito mais fácil você encontrar pessoas com um DMA, que é o Doctor of Musical Arts, do que você encontrar pessoas com PhD. Então, assim, se você está pensando, estou fazendo esse vídeo para falar, se você está pensando sobre fazer um doutorado na Universidade de Auckland, eu vou te sugerir que você entre num site que chama Reddit, e eu vou, talvez, se possível, colocar o link aqui em algum lugar, e dê uma olhada sobre o tempo de espera depois que você termina o seu doutorado, para que você perceba que a grama do vizinho nem sempre ela é mais verde. Às vezes ela é mais verde porque ela é de plástico. Então é isso, eu acho que é só um vídeo só para eu falar assim, terminei, graças a Deus, passei, e eles me deram, assim, reviews para fazer na minha tese. Foi me dito, é normal fazer reviews. Um dos examiners, que é o examiner, que é o cara da Universidade de Auckland, o qual eu nunca tinha tido contato com ele me deu pouquíssimos reviews para fazer, e os reviews foram mais de tem vírgulas erradas nos rodapés, porque eu tava usando aquele tipo de referência que é eu tava usando o Chicago. Eu tava usando Chicago. E no Chicago você tem que colocar número, né? Então você tá falando sobre pesquisadores dizem que blá blá blá, e daí número 1, você vai lá embaixo no rodapé, já tem o número 1 falando o sobrenome do autor do livro, a data de publicação, o nome do livro e a página na qual você pegou aquela informação. Então, por conta disso, em alguns lugares eles falaram que eu usei vírgula em lugares nesse rodapé. No rodapé, não foi no texto, no rodapé. Tem várias vírgulas para corrigir. E o outro examiner, que é o cara de UK, me deu várias considerações para fazer, só que são considerações que, muitas delas, que a minha universidade diz assim, mas isso não é nem possível. Considerações do tipo, por que você disse para as pessoas que participaram como participantes na sua pesquisa, que a pesquisa era sobre isso? Por que você não falou nada e deixou eles tocar, e depois, porque aqui na Universidade de Auckland não é possível, de acordo com a ética de quando você tem participantes na pesquisa, que você faça uma pesquisa e que você não fale abertamente qual é o objetivo, o que você vai fazer, qual é a função deles, o que eles vão fazer. Você não pode falar, você vai participar de uma pesquisa, mas qual é o objetivo? Não posso te falar, porque infelizmente você não pode fazer isso aqui, sabe? Você tem participantes, pessoas, elas têm que saberem claramente qual que é o objetivo da sua pesquisa. Não é possível fazer esse tipo de pesquisa em que você não fala o que é a participação da pessoa, e que ela participa meio que no escuro, entendeu? Isso não é possível. Então tem algumas considerações que esse examiner fez que é meio que assim, acho que lá em UK eles podem fazer, aqui não é possível. Não sei se em 2026 para ele já UK já se meio que se adaptou à realidade de viver num mundo em que você respeita, tem um pouco mais de ética com relação aos participantes de uma pesquisa, mas eu acho meio bizarro, sim,
em 2025, 2026, você está fazendo pesquisa em que você realmente não fala para os participantes sobre o que é a pesquisa, e daí eles participam meio que no escuro, e, enfim, isso é visto com maus olhos aqui, né? Então, assim, não é possível. Muitos dos comentários dele, desse examiner, vão nessa área, mas de qualquer maneira, eu tenho que fazer um documento explicando o que eu vou adressar na minha tese e o que eu não vou adressar, por exemplo, esse tipo de coisa. Para que ele tenha, para que seja feito um feedback. Mas enfim, terminei. A grama do vizinho é mais verde porque ela é fake. Demorou quase mais de um ano, né, para a universidade marcar a defesa oral da minha tese. Então, é isso. Se você está pensando em fazer um doutorado, fique ciente de que é complicado. Vai acontecer? Provavelmente, mas também é uma situação de se pensar. Durante esse tempo em que você vai ficar sem ter, assim, nesse limbo, né? O que você vai estar fazendo na sua vida? Você vai estar dependente de um visto de estudante? Você está vindo para Nova Zelândia num visto de estudante? Eu só resolvi fazer esse vídeo porque é exatamente isso que eu penso. É uma situação de limbo para alguém que venha para fazer um doutorado. Você vai ter que voltar para o Brasil durante esse tempo? Eu não sei. Coisas para você pesquisar e pensar. Então, resolvi só fazer esse vídeo porque esse canal está completamente abandonado. Não sei se eu vou ter condição de postar coisas com frequência, mas pelo menos estou agora postando um update com relação ao meu doutorado. Então, se você está pensando num doutorado, eu vou deixar um link sobre algumas fofoquinhas de nós estudantes de doutorado da Universidade de Auckland para que você tenha uma noção de como as coisas acontecem por aqui. Até mais, tchau!